Oi, aí, olá, gente, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra você. E vocês sempre me pedem muito pra falar sobre casos que aconteceram aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem um caso que eu já falei aqui, que foi até o primeiro, que foi dos canibais de Garanhuns. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição. Mas antes, pra não perder o costume, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai avisar pra vocês. Você gosta aqui desses negócios? Se você, é óbvio que você gosta, senão você não estaria aqui, né? Recado dado, vamos pro caso. O caso que eu escolhi pra falar hoje, eu conheço já há bastante tempo, mas eu nunca tinha me aprofundado muito nele. E eu fiz a pesquisa e eu fiquei assim, chocado. Então a Fabiane Maria de Jesus nasceu no Rio de Janeiro e ainda na sua infância ela se mudou para a cidade do Guarujá, no litoral paulista. E o Guarujá é conhecido por ter aquelas praias, aquela água bonita, tudo muito lindo. Mas a Fabiane não morava perto dessas águas, ela morava bem longe dali. Ela morava na comunidade de Morrinhos, na periferia do Guarujá, num bairro que era dividido em 4 partes, então era Morrinhos 1 e 2, que eram as áreas assim mais asfaltadas, mais bonitinha, e Morrinhos 3 e 4, que era onde a Fabiane morava. Eu não vou saber dizer pra vocês ao certo se ela morava no Morrinhos 3 ou no 4, mas era nesse lugar aí. E essa parte, Morrinhos 3 e 4, era tipo onde tinha um manguezal, e era assim, uma comunidade totalmente dominada pela violência e pelo tráfico de drogas. A Fabiane era casada e tinha 2 filhas. O nome do seu marido se chamava Jailson, e ela tinha uma filha de 12 anos e outra filha de 1 ano e meio. Já faziam 17 anos que a Fabiane era casada com Jailson, e ela sofria de depressão pós-parto e transtorno bipolar, e ela se tratava no hospital público do Guarujá. Mas apesar desses problemas, os vizinhos e os amigos da Fabiane disse que ela se comportava completamente normal, que nem parecia que ela tinha esses problemas, que ela era uma pessoa que não era agressiva. Geralmente, às vezes, quem tem um transtorno bipolar, quando tem crise, se torna uma pessoa agressiva, às vezes, e ele diz que a Fabiane não era de jeito nenhum. Que quando ela se sentia mal, seja pelas coisas da vida ou pela doença mesmo, ela gostava de passear pelo bairro, de caminhar pelo bairro, isso tranquilizava ela. Então, no dia 3 de maio de 2014, a Fabiane resolve ir numa igreja que ficava lá pelo bairro dela mesmo. Era comecinho da tarde e ela foi pra essa igreja por uma razão específica. Há alguns dias ela tinha ido num culto lá e ela esqueceu a sua Bíblia, então ela vai lá pra buscar a Bíblia dela de volta. Então ela pega a bicicleta dela e vai pra igreja. Então depois que ela passa nessa igreja, ela resolve passar num sacolão e lá ela compra algumas bananas. E na porta desse sacolão tinha uma criança, provavelmente era uma criança carente, porque eu não sei, mas era um bairro assim, muito pobre, então eu acredito que sim. Então a Fabiane vendo a criança lá, ela resolve dar uma dessas bananas pra criança. Até aí nada demais, mas guardem bem essa parte, desse gesto da Fabiane que eu falei pra vocês, porque isso vai ser um pouco importante pra lá mais pra frente na história. Então, semanas antes desse dia que a Fabiane foi buscar a Bíblia dela na igreja, tava rolando um boato lá pelo bairro, lá pela cidade do Guarujá, de que tinha uma mulher que tava sequestrando crianças pra usar em rituais de magia negra. Tem até um suposto retrato falado dessa mulher no Facebook. Primeiro uma página postou a foto do retrato da mulher, né, que seria sequestradora, e depois um usuário publicou uma foto de uma mulher junto do retrato falado ao lado, dizendo que essa era a sequestradora. Era uma mulher loura, do cabelo cacheado. Então assim, as pessoas começaram a suspeitar que a suposta sequestradora era a Fabiane. Mas assim, gente, a Fabiane ela não parecia em nada com essa mulher, nem com a mulher que postaram a foto e nem com o retrato falado. A Fabiane era morena, a mulher da foto era loura, então como que eles acharam que era a Fabiane? Porque dias antes, a Fabiane tinha pintado o cabelo dela de louro, então assim, o cabelo dela era louro, era cacheado que nem a da foto da mulher. E esse gesto dela ter entregado essa fruta pra criança na porta do sacolão, assim, foi a pista principal pra população. Eles achavam que ela tava tentando seduzir a criança, tentando conquistar a confiança da criança pra sequestrar ela. Então a Fabiane começa a ser cercada pelos moradores de Morrinhos, todo mundo questionando ela se ela era essa tal sequestradora. Eu acredito que ela negou que não era, mas mesmo assim ela falando que não era, que ela não tinha nada a ver com isso, não adiantou nada. A partir desse momento começou assim, gente, um linchamento horrível. Ela foi espancada, apedrejada, xingada por uma população revoltada que buscava justiça com as próprias mãos. E assim, era todo mundo, gente, incluindo homens, mulheres, crianças de todas as idades. Quando eu falo multidão, gente, eu não tô nem exagerando. Realmente era muita gente que tava ajudando a linchar a Fabiane. Um homem acertou a cabeça da Fabiane com uma ripa enorme de madeira. Outro homem tentou estrangular com uma espécie de corda
O outro homem passou por cima da cabeça dela com a bicicleta. Outro homem empurrou a Fabiane dentro de uma vala. Enquanto isso estava acontecendo, a multidão só incentivava essas pessoas que eram as mais corajosas, que estavam lá agredindo a Fabiane, a continuar xingando ela, falando, desejando a morte dela. E enquanto isso, gente, eles gravavam tudo com celular, assim, tinha muitos celulares. Tem muitos vídeos, assim, na internet disso. Tem até uma parte do vídeo que a Fabiane junta as mãos, assim, como se ela estivesse implorando perdão pra eles não continuarem com aquilo, mas ela tá tão fraca que ela não consegue nem falar. Com tantas agressões e espancamentos, ela acaba perdendo a consciência, então ela desmaia. Só que mesmo ela desmaiada, gente, as agressões e as torturas não pararam. Eles amarram um fio nas mãos dela e começam a arrastar ela pelo chão. E assim, gente, o chão era assim, meio de barro, lá não era asfaltado, então tinha pedra, tinha tudo. Eu acho essa parte assim terrível, porque ela desmaia com o rosto pra baixo assim do chão. E aí eles amarram a corda e puxam, então ela sai toda arrastando no chão. E eu acho isso horrível. Algumas pessoas até ficaram na dúvida se ela era mesmo a tal sequestradora. O homem até perguntou, tem certeza, irmão, que ela mesmo? Mas não adiantava, a maioria esmagadora queria a Fabiane morta. Então esse espancamento já fazia algum tempo que estava acontecendo. E a essa altura, algumas pessoas já chamaram a polícia, outros também chamaram a mídia. Então os repórteres chegam e vê toda aquela cena, então eles rapidamente começam a entrevistar as pessoas. É sério, gente, não dá. Então algumas pessoas na entrevista disseram que a Fabiane assumiu durante lá a briga que ela era a tal sequestradora, sim. Também eles tinham encontrado um livro de magia negra que tava com ela e que tinha foto dela no Facebook, então os moradores eles tinham certeza absoluta que ela era essa tal sequestradora de criança. Então a polícia chega no local, então o primeiro intuito dos policiais é resgatar a Fabiane, gente, porque ela tá muito machucada, ela precisa ser socorrida urgentemente, o que não foi possível, né, eles chegarem e socorrer rapidamente, porque a população tentou impedir os policiais. E assim, como eu falei, era muita gente, era mais de 100 pessoas, então eu acredito que foi uns 4 policiais de início, assim. E enquanto os policiais tentavam chegar até Fabiane, eles eram xingados. As pessoas diziam que eles estavam defendendo uma assassina, que isso não era justiça de verdade. Foram arremessadas pedras, outros objetos. Tá defendendo o que não presta, calma! Mas nesses casos a polícia tem que fazer uma investigação primeiro pra ter toda uma certeza que realmente a pessoa é culpada. Eles não podem se basear numa publicação de Facebook que nem as pessoas fazem. Mas a população não entendia isso de jeito nenhum e continuava tentando impedir a polícia chegar até Fabiane. Então por causa disso a polícia só conseguiu resgatar a Fabiane 3 horas depois, desde o início do linchamento, o que é muito tempo pra uma pessoa que tá muito machucada. A Fabiane é levada em estado grave para o Hospital Santo Amaro no Guarujá. Ela ficou internada por 36 horas, onde não resistiu e acabou falecendo, e a causa da morte foi traumatismo craniano. Na segunda-feira, às 6 da manhã, os médicos assinaram seu atestado de óbito. Então ela faleceu numa segunda-feira, dia 5, e foi enterrada já na terça-feira, dia 6 de maio de 2014, aos 33 anos de idade. E essa parte aqui da história eu acho a mais intrigante, porque na sexta-feira, um dia antes dela ser assassinada, ela foi fazer uma visita na casa da mãe dela, e ela falou pra mãe dela, mãe, é você que vai cuidar dos meus filhos, assim, do nada. Como se ela já estivesse adivinhando o que ia acontecer com ela, e cara, isso é muito louco. Então agora a gente vai entrar nas partes das investigações. Então eu já digo logo de cara que a Fabiane não era essa tal sequestradora, isso aí, apesar de estar bem claro no título que não é. Então a mulher inocente tinha sido morta e tinha algumas perguntas que não tinham resposta por enquanto. Quem publicou o retrato falado? Era mesmo um retrato falado de uma pessoa de verdade ou era só um desenho? Quem são os culpados pela morte da Fabiane? Então assim, tinha algumas coisas que deveriam ser esclarecidas. E a Fabiane era inocente primeiro porque não tinha nenhuma evidência. Claro que investigaram pra ver se ela era mesmo a sequestradora. Não encontraram, gente, absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. E outra também não tinha nem relatos e não tinha desaparecido nenhuma criança no Guarujá, no bairro pelo menos que eles moravam, não tinha. O responsável pela investigação do caso era o delegado Luiz Carlos Lara. Então eles começam a investigação pra saber da onde surgiu esse boato. Como eu falei pra vocês, essa foto foi publicada numa página do Facebook chamada Guarujá Alert, que era uma página de notícias, curiosidades, essas coisas. E na época do caso tinha mais ou menos 57 mil seguidores. Então eles publicaram esse retrato falado no dia 25 de abril, alertando que vinha um sequestrador e o bababá que roubava pra fazer magia negra. E vocês lembram que eu falei que depois um usuário publicou uma foto do lado do retrato falando que essa era a sequestradora, a foto de uma mulher? Pois é, foi investigado e essa mulher também não era sequestradora, então ela também não tinha nada a ver com a história, o que é um perigo, gente. Pensa só, se alguém tivesse encontrado ela ou feito a mesma coisa que fizeram com a Fabiane, então isso é muito
muito perigoso. Mas o retrato falado que foi publicado não era um retrato falso, era um retrato real. E era um caso real de sequestro que aconteceu em 2012 no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro. Bem longe dali. Tipo, não tinha nada a ver, já tinha anos atrás e nem era no Guarujá, então o dono da página foi chamado para depor no dia 6, sem ser identificado pela polícia. Ele conversou por telefone com a Época, mas ele não disse qual era o nome dele, ele também não deu nenhuma informação sobre ele, nenhum dado pessoal, nada. E ele disse que sofreu dezenas de ameaças depois que foi provado que a Fabíania era inocente. Mas ele disse que na sua publicação ele nunca disse que tinha uma sequestradora, ele disse que supostamente tinha, então ele usava palavras como suposta sequestradora, então ele disse que nunca afirmou nada. Ele também disse: arrependimento eu não tenho, porque estamos colaborando com a polícia e ajudando a população do Guarujá de alguma forma. Ele também disse que a popularidade da página fez ele conseguir uma parceria com o 21º Batalhão de Polícia Militar do município para divulgar fatos policiais em primeira mão. Foi o que ele falou, mas a polícia nunca confirmou, nunca disse que isso era verdade ou não. Então, se a Fabiane não era culpada, por que ela teria confessado esse crime? Vocês lembram que eu falei que várias pessoas disseram que ela tinha confessado que era ela? De acordo com alguns psicólogos, ela ter feito isso, se ela fez, foi um ato completamente normal para uma pessoa que sofre desses transtornos. Foi o jeito que ela encontrou de lidar com aquilo tudo, talvez. Se eles parassem, ou se ela assumisse, eles parassem de bater nela ou alguma coisa assim. Sabe, ela tava sob pressão de muitas pessoas, falando é você, e ameaçando de bater, então ela ficou com medo. E ela era uma pessoa, assim, com a saúde estável, então pode ser que ela tenha feito isso sim. Também tem uma teoria de que os moradores inventaram tudo isso pra se livrar de uma culpa, que também é completamente possível nesses casos. E eles também falaram, né, que ela carregava um livro de magia negra. Mas que livro será isso? Na verdade, esse tal livro era a Bíblia que ela tinha ido buscar na igreja naquele dia, e os moradores confundiram com um livro de magia negra, que eu acho muito impossível, gente, porque no livro tinha um nome enorme escrito Bíblia Sagrada, assim, dava pra ler de longe. Eu acho muito impossível eles terem confundido esse livro. Sei lá, eu acho essa parte muito estranha. Como vocês sabem, muitas pessoas participaram do lixamento, mas a polícia conseguiu identificar algumas pessoas que participaram. Como assim, todo mundo tinha gravado vídeos, tinha no celular de todo mundo. Algumas pessoas só xingavam a Fabiane, outras sacavam coisas, mas algumas pessoas agrediram mesmo ela, como por exemplo aquele cara que tacou um pedaço de madeira na cabeça dela. Então, na primeira semana das investigações, a polícia prendeu 3 pessoas: Valmir Dias Barbosa, de 47 anos, Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 19 anos e Carlos Alex Oliveira de Jesus, de 22 anos. Eu tentei achar quantos anos cada um pegou de prisão, mas não sei porque eu não consegui, eu não encontrei. Se alguém souber ou encontrar, me fala aí nos comentários, porque, gente, nos lugares que eu fui eu não consegui achar. E eu acho esse caso bastante triste, eu fico assustado com o que as pessoas são capazes de fazer. Às vezes eu penso que as pessoas querem só uma justificativa pra serem cruéis uns com as outras. Sabe, tinha várias provas de que a Fabiane não era sequestradora. O retrato falado nem parecia com ela. Gente, não parecia em nada. O que ela tinha era uma bíblia na mão, não um livro de magia negra. Então tinha provas e evidências que qualquer um parasse pra prestar atenção e falasse: não, realmente eu tenho que rever, realmente pode ser que não seja ela. E esse é um dos piores casos de fake news do Brasil. Sei lá, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. É um caso, assim, que me deixa muito triste. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá bastante like aqui pra mim. Comenta aqui quais casos vocês querem que eu fale, porque eu tenho uma lista que eu saio anotando tudo que vocês falam, eu anoto, gente, e eu faço igual eu já fiz. Até o próximo vídeo, é nóis!